Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Energia Agro, hoje recebendo a visita do Dr. Sérgio Bortoloso, que é presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Milho e Sorgo do Ministério da Agricultura. Ele foi também presidente da Abramilho até recentemente, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, e foi também presidente da MAISAL, que é a Aliança Internacional dos Produtores e Importadores de Milho no mundo inteiro, que congrega produtores dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina. Olá, doutor Sérgio. Olá, Plínio. Olá, telespectadores. É um prazer enorme estar com vocês aqui, viu? Muito obrigado, doutor Sérgio. Nós vamos falar sobre a energia do milho. E, embora a soja seja a grande vedete da agricultura, o milho está crescendo bastante e, eventualmente, poderá superar a soja em produção, em tonelagem. Essa produção tem crescido rapidamente no Brasil. Qual que é a estimativa de produção para a safra 2021 no Brasil, doutor Sérgio? Plínio, de fato tem crescido o milho. Nós saímos de um tempo, quer dizer, uma questão temporal de 15, nos últimos 15 anos, aí nós saímos de 50 e 54 milhões de toneladas para mais de 100 milhões de toneladas agora. Inclusive, existia uma previsão de colher, que a gente estivesse colhendo aí em torno de 104, 105 milhões esse ano. Tivemos alguns probleminhas com o milho segunda safra na região sul e sudeste, de seca, mas vai ficar acima de 100 milhões a tonelada da safra 2020, 19-20. Na safra de 20 e 21, nós temos uma expectativa de que se confirme esses 107 até 110 milhões de toneladas. Uma vez que hoje o preço do milho está, de certa forma, atrativo, então entende-se que vai haver aí um interesse maior em se cultivar milho também para os próximos anos aí, né? Então, a tendência é de alta sempre, né, na produção. E o maior produtor de milho do mundo são os Estados Unidos, né, com cerca de 350, 360 milhões de toneladas. Depois vem a China, com cerca de 250. E o Brasil está crescendo rapidamente. Quais são as perspectivas para os próximos 5 a 10 anos? Para onde é que vai essa produção, doutor Sérgio? Bem, a perspectiva é boa. Nós até temos discutido muito isso. O Brasil ele tem um potencial muito grande de se elevar essa produção. Primeiro, até porque nós temos um pouquinho de uma tecnologia melhor, aumentando um pouquinho a área plantada de segunda safra. Hoje já existem materiais que estão sendo lançados agora, mais resistentes ao déficit hídrico. Então, eu vejo com grande possibilidade. Você vê que o mundo é carente de milho, como você disse. Os Estados Unidos, esse ano, ele iria colher mais de 400 milhões de toneladas, agora já abaixou-se a produção para 380, mas mesmo assim está longe, né, de alcançarmos como um grande produtor mundial. A China é um grande produtor, mas ela é exclusivamente consumidora. Eu acho até que vai precisar importar milho, coisa que não tem sido feita ultimamente. Então, o Brasil, de fato, aparece como uma primeira opção no mundo de abastecimento. E o milho não vai parar de crescer o consumo mundial, tanto para energia quanto para alimentação. Então, eu não vejo problema e nos próximos 5 anos aí a gente já está produzindo mais de 120 milhões de toneladas. Eu vejo uma perspectiva muito provável que isso aconteça, viu, Pleno? Porque o mundo não vai parar e essa questão do milho tido como energia também hoje passa a ser uma necessidade mundial. Então, eu não tenho dúvida que em 5 anos vamos estar com mais de 120 milhões de toneladas e já passando a soja, né? É o que você está dizendo. Eu acho que essa questão do Brasil produzir mais milho do que soja, por pouco tempo a gente já vai estar trabalhando com esse cenário. Muito bem. E cerca de 70% da produção de milho advém do chamado milho safrinha, o milho de segunda safra, né, plantado na sequência da soja. Essa é uma tendência que deve se manter, ou o milho de primeira safra ainda vai crescer, e em quais regiões? Não, eu acho que essa tendência é aumentar, amigo, a segunda safra, Plínio. Primeiro até porque existe uma questão técnica por trás disso. Você fazer rotação de cultura, você deixar palhada,
uma questão técnica para o plantio direto, e também a possibilidade de você otimizar equipamentos, você otimizar a infraestrutura, ou seja, é muito bom. O milho segunda safra é muito bom. Até um tempo atrás, ainda ele não tinha, quando o Brasil não tinha essa exportação praticamente assegurada, ou seja, o processo de exportação brasileiro ele era um pouco tímido ainda, então existia uma preocupação, e os preços do milho de segunda safra ele acabavam ficando muito baixos para o produtor, e acabava não remunerando. Hoje não, hoje nós temos um mercado consolidado lá fora, de grãos, né, de commodities. Logicamente, essa não é a prioridade nossa do produtor do milho, nós devemos produzir cada vez mais produtos com valor agregado, quer dizer, produzir proteína do nosso milho, aumentando o consumo e tal. E também essa questão energética agora, né? O milho passou a ser uma grande opção energética, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. E isso acabou viabilizando um pouco, viabilizando ainda mais o plantio de segunda safra, que com certeza vai aumentar. Com um pouquinho de uma tecnologia melhor, que pode estender um pouco a janela de plantio da segunda safra, com certeza vai ser aumentado o plantio, não tenho dúvida disso. Exatamente, cerca de 60% da área de soja no Mato Grosso hoje é cultivada com milho safrinha, né? Você vê potencial para essa percentagem continuar crescendo? Vejo sim, não só no Mato Grosso e no Centro-Oeste, como em outras regiões. Se você pegar aqui na região do Mato Piba, por exemplo, nesse ano, nós que era praticamente inexpressivo o plantio de segunda safra de milho, nesse ano, na safra 19 e 20 agora, já se plantou quase 25% da área de segunda safra. Aqui nós temos essa questão hídrica, que é muito importante, mas com materiais que estão chegando aí, mais resistentes ao déficit hídrico e tal, com certeza, também nessas regiões do Cerrado, setentrional, e também na região aqui do Mato Piba, ele vai ter uma evolução maior. Então, eu acho que muito em breve, nós já vamos estar plantando bem mais milho de segunda safra do que nesse ano que nós estamos plantando. É um crescimento mais ou menos seguro para os próximos anos aí, Prêmio. E outro dia eu estava consultando os dados da Conab, tem até milho de terceira safra, né? De forma modesta, mas administração de janela de plantio muito eficiente, né? Quanto às obras de infraestrutura, tá? Nós vimos o anúncio do ministro Tarcísio sobre a ferrovia Oeste-Leste, né, que vai ligar o oeste da Bahia ao Porto de Ilhéus. Uma obra muito importante para o escoamento de grãos daquela região e de outras também. No seu entender, quais seriam as obras prioritárias de infraestrutura para suprimento de insumos e escoamento da produção? A avaliação que nós fazemos é que, de certa forma, está caminhando muito bem essa questão da infraestrutura para exportação. Você vê que até então era muito concentrado nos portos aí do Sul, Paranaguá, Rio Grande, Santos. Hoje, nós já temos uma calha norte, vamos dizer, de exportação, onde já eu acredito que mais de 30%, ou às vezes até 40%, dependendo, já tem sido exportado por essa calha. E existem projetos de desenvolvimento, como ferrovia e tal, que está caminhando. É muito importante essa ferrovia leste-oeste. Eu acho que a Transnordestina aqui também, que vai sair do Piauí e ligar os dois portos, que é de Pecém e Suape, eu acho que pode ser uma grande também, uma obra prioritária muito boa. E também continuar aquela saída lá pela calha norte, aumentar o potencial lá de Itacoatiara, aumentar do Porto de Ponta da Madeira. Mais uma obra que é muito importante é uma ferrovia que está se planejando de se fazer, saindo ali do Mato Grosso do Sul, indo ao sul do país, de uma forma em que o milho do Centro-Oeste também ele acaba atendendo a demanda dos produtores e das áreas, dos produtores de frango, suínos, ou seja, na área dos produtores de proteína no Brasil. Então, eu vejo essa obra, que ainda está muito em fase embrionária,
mas como uma das principais com relação a isso. Melhoria de portos, algumas coisas que a gente pode melhorar com relação ao escoamento, mas esse transporte interno, que é hoje, para exportação, evoluiu muito, tanto que estamos conseguindo exportar muita soja e também bastante milho. Mas essa outra de você fazer um atendimento interno de abastecimento, principalmente no setor de proteína animal, eu vejo como de extrema importância. Então, se a gente puder elencar quais, dentro dessa questão da infraestrutura de transporte, eu acho que essas seriam as obras principais que, a curto prazo, deveriam acontecer, né, Plínio? E armazenagem, doutor Sérgio? A gente já viu aí nos últimos anos milho sendo armazenado, né, colocado a céu aberto no tempo. Qual que é a atual deficiência de armazenagem, se a gente pode definir uma percentagem de déficit de armazenagem? Eu acho que, se a gente for analisar do ponto de vista de armazenagem estática, Plínio, nós não estamos tão mal. Nós temos uma safra falando de grãos em geral, né, de 240, 250 milhões de toneladas, e nós temos uma capacidade estática aí de 170, 180 milhões de toneladas. Agora, com certeza, se a gente pretende, aos poucos, começar a produzir mais frango, mais suínos, mais carne, nós vamos precisar ter um abastecimento, um armazenamento maior aqui dentro do país. Porque hoje uma grande parte do armazenamento nosso para exportação ainda está em alguns silos, em algumas trades, e também nos trens e nos portos. Isso vai modificar um pouco a característica dessa infraestrutura de armazenagem. O governo federal tem alguns planos de incentivo, ele começou bem trabalhando com esse plano dentro, até com linhas de crédito do BNDES, que favoreciam a construção de silos. Eu acho que ele mantendo essa posição e permanecendo esses programas, eu acho que a gente consegue suprir também essa deficiência e elevar aí de 170, 180 milhões de toneladas para mais de 200 aí a curto prazo. Porque se a nossa política foi conseguir segurar mais soja, mais milho, principalmente o milho, para o nosso mercado interno e começar a exportar valores mais, produtos com valores mais agregados, nós vamos precisar de maior, com certeza, maior armazenagem interna. Mas as providências já foram tomadas. O que precisa é fluir. As análises de créditos, os riscos bancários, junto aos produtores, é isso que precisava fluir com mais agilidade, Plínio, porque eu acho que isso é um problema que é fácil de sanar. Muito bem. E eu queria lhe perguntar qual que é a importância para a produção de milho da biotecnologia, já que ela é a grande ferramenta democrática de disseminação de tecnologia, né? Porque ela é acessível para o produtor que cultiva milhares de hectares e é também acessível para o pequeno produtor, o microprodutor. Qual que é a importância da biotecnologia para a produção de milho? É imensa, né, Plínio? É imensa. Nós, hoje, nesses últimos 15 anos, que eu disse que nós saímos de 54 milhões de toneladas para mais de 100, você vai ver uma questão temporal muito pequena. 15 anos é pouca coisa para você dobrar uma produção do país. E o que hoje, ela, de certa forma, ainda é um pouco, é mais focado para a produtividade empresarial, para os produtores empresariais, ou seja, você trabalhar o uso de uma tecnologia melhor, o uso de valores um pouco mais elevados nos investimentos, ainda é uma característica da agricultura empresarial. Mas, com certeza, já existem programas e que isso está migrando para a agricultura familiar e para os pequenos produtores. Você tem uma ideia, hoje a média de produtividade ainda dentro dos pequenos produtores e da agricultura familiar, ela não chega a 5 toneladas por hectare, é 4.000 e pouco, 4.300 quilos por hectare. Por quê? Porque ainda não usa uma tecnologia favorável. Se isso chega lá, isso vai para 5, 6, enquanto na atividade empresarial hoje é 9 toneladas na média. Então, ou seja,
é muito importante e, aos poucos, a biotecnologia também está chegando aos pequenos produtores na agricultura familiar. Isso é muito importante. O custo dessa tecnologia, que até certo ponto nós entendemos que ela é um pouco alta ainda, mas isso, o próprio mundo já está se adaptando, as empresas de tecnologia estão se adaptando e percebendo que existem alguns mercados em que ela pode entrar com um custo um pouco mais fácil e tal. É aquela velha briga, quer dizer, diminuir custo para fazer. Mas não tenha dúvida, a biotecnologia, ela é a solução para a segurança alimentar e para o mundo todo. Eu acho que é uma coisa mais sem volta, foi muito questionada, foi muito discutida, mas hoje eu acho que essa página já está virada e, com certeza, a biotecnologia é muito importante em qualquer processo produtivo, né? E aí, doutor Sérgio, a gente vê que nos Estados Unidos, no meio oeste americano, Iowa, a produtividade está aí acima de 10,5, 11 toneladas por hectare, né, de milho. No Brasil, a produtividade média está em 5,5, 5,6. Né? O que falta para o Brasil continuar crescendo essa média e chegar perto desses 10, 10,5? Plínio, são pontos diferentes de vista, mas se você analisar que também em primeira safra, safra de verão, algumas regiões, principalmente Paraná, nessa região sul e sudeste, nós também já conseguimos médias de produtividades aí acima de 10 toneladas tranquilamente. Porque a gente tem que entender que quando você faz a média de produtividade e cai lá para 5,5, 6, é porque nós incluímos as duas safras. Então, eu acho que o que nós precisamos melhorar são essas condições de produção de segunda safra. Um pouco, como já está acontecendo, as empresas de tecnologia estão trabalhando nisso, uma variedade um pouco mais resistente ao déficit hídrico e tal. Porque eu acho que produzir milho que nem o norte-americano, principalmente num país continental como o nosso, a área grande que nós estamos plantando, a gente não vai trabalhar com essa média nunca, principalmente porque o forte nosso hoje é a segunda safra. E toda vez que você colhe o milho de 100 sacas por hectare, de 6 toneladas, você acaba entendendo que você já colheu 50, 60 sacas de soja, 3 toneladas de soja antes de produzir o milho, né? Então, eu acho que nós não vamos chegar nesses patamares norte-americanos, mas com certeza vamos evoluir muito nessa questão da produtividade. E é uma questão econômica também, né? Eles colocam amônia no solo lá até o limite, né? E então, obviamente, isso favorece a produção também, né? E aí custa caro, né? Uma pergunta: quais são as principais restrições de comércio que os produtores brasileiros têm encontrado? Onde é que tem barreira? Quais são os principais problemas? Nós estamos com alguns problemas agora, principalmente problema pontual, viu, Plínio? Que é uma questão sanitária, fitossanitária. Hoje, com o limite de resíduo sólido e resíduo químico no milho, ele tem sido um problema até com os nossos fornecedores. O Japão, recentemente, reclamou muito do milho que está sendo exportado, contaminado com resíduos um pouco acima. E quando a gente percebe que o que falta ainda aqui dentro do Brasil é um pouco mais de capricho, principalmente com a questão da armazenagem, onde você faz isso para segurar, uma vez que no processo de produção, isso já está bem definido. São materiais em que... Então, as exigências do mundo hoje, elas são, para nós brasileiros, elas são até, de certa forma, tranquilas para ser cumpridas. E eu acho que nós precisamos preservar esse mecanismo. Nós somos fortes porque nós produzimos bem e temos para quem vender. Se lá, para quem a gente está vendendo, tem a necessidade, ou pelo menos as prioridades de adquirir produtos daquelas características, e nós temos condições de fazer essa adaptação.
Às vezes, quem sabe, até um acompanhamento melhor de assistência técnica, as EMATERs, o próprio Ministério da Agricultura, trabalhando em uma parceria maior com os produtores, a gente pode ter algum tipo desse problema. Com relação ao uso das biotecnologias aqui, que era um entrave recentemente, a gente percebe que o Brasil evoluiu bem. E não esse tema já não está nem mais sendo muito tocado. Você vê, a própria Europa, que sempre foi combateu, hoje ela trabalha uma outra visão, uma visão mais ambientalista a respeito de sustentabilidade, essa questão da Amazônia e tal. Então, eu acho que os entraves para a produção do milho especificamente, e a exportação de milho, hoje eles são mínimos. E são entraves que a gente pode perfeitamente fazer. E outro entrave também é o preço, né, Plínio? O preço internacional do milho está muito baixo. Nós temos aqui dentro um câmbio favorável, que nesse momento tem sido atrativo, mas a gente nunca, o produtor nunca pode colocar câmbio como receita, primeiro porque... Então, os maiores entraves são esses, algumas coisas nessa questão fitossanitária, com relação a resíduos químicos e resíduos sólidos, que podem perfeitamente serem superados, e essa questão do preço também internacional dá uma melhorada para que... Então, esses são os principais entraves hoje para produzir milho aqui no Brasil. Doutor Sérgio, na nossa geração, né, nós vimos esse salto na agricultura do Brasil, que ocorreu em grande parte com o desenvolvimento da agricultura tropical, né? Na sua avaliação, qual a importância histórica do desenvolvimento da agricultura tropical aqui no Brasil e, portanto, no mundo? Pino, são duas fases, divisor de água, né? Para a alimentação, para a segurança alimentar do mundo, foi o início do processo de produção dentro do clima tropical. O que até então era considerado, só se produzia dentro do clima temperado, com uma limitação, se não houvesse, se não tivesse a iniciativa de algumas pessoas, de alguns brasileiros, vamos dizer assim, como o ministro Alisson Paulinelli, que encabeçou isso, pegou uma Embrapa, conseguiu dinamizar e trabalhar e produzir isso, eu acho que o mundo teria ficado, hoje nós estaríamos com muito mais problemas. Então, foi um divisor de água, não tenha dúvida. E isso, logicamente, aconteceu aqui no Brasil, com programas de desenvolvimento do Cerrado, do Prodecer, e por pessoas, e foi feita por brasileiros, isso que é muito importante. Nós estamos ensinando para o mundo o que é produzir em agricultura tropical e dessa forma ainda. Com produtividade, com competitividade e com sustentabilidade. Isso é que é muito importante. E aí, e sempre eu não posso nunca deixar de dizer da importância que teve, dentro desse contexto todo, o trabalho do ministro Alisson Paulinelli, né? Tanto que hoje existe até já um trabalho que está sendo feito até para ele ser indicado aí ao Prêmio Nobel da Paz por produzir alimentos. Porque onde tem alimentos abundantes, aí tem paz. E em nenhum lugar onde falta comida não há meio de ter paz. Então, eu acho que é muito importante. A agricultura tropical foi um fator decisivo para garantir a alimentação aí das futuras gerações nossas, não tenho dúvida nenhuma. Sem dúvida, ele é o nosso grande candidato ao Prêmio Nobel, né, o ministro Alisson, e toda uma geração, né, que esteve envolvida com esse projeto, né? Vamos lembrar também da liderança do próprio presidente Geisel, que deu todo o suporte para que isso acontecesse, né? É uma pergunta, doutor Sérgio, o senhor foi presidente da Maisal, né? Que é essa entidade internacional que congrega os produtores norte-americanos, os argentinos e os brasileiros na produção e exportação de milho. O convívio é harmônico, embora sejam todos competidores, como é que é a atividade da Maisal? Plínio, você teve até a oportunidade de compartilhar alguns momentos com a Maisal, a presença sua dentro da Maisal, você sabe que foi muito importante, né, Plínio? Primeiro, até pelo próprio contato que você tem com os produtores norte-americanos, brasileiros e os argentinos. Nós, de fato, foi uma iniciativa. Quando surgiu a Maisal,
foi por iniciativa do ministro Paulinelli. O ministro Paulinelli já era uma pessoa que tinha um conceito muito elevado, principalmente nos Estados Unidos. Quando ele ganhou aquele prêmio lá do The World Food Prize, ele acabou se credenciando a ser o grande articulador de todo o processo produtivo e o produtor americano passou a confiar. O que era tido como uma entrave, competidores pura e simplesmente, aí o ministro Paulinelli veio com essa teoria: gente, vamos continuar competindo no mercado, nós não podemos nunca deixar essa performance, mas tem algumas coisas que nós não conseguimos resolver sozinho. Então, vamos fazer isso com o respaldo, vamos dizer assim, de países que a mais-sal significa mais de 50% da produção mundial de milho, mais de 70% do mercado mundial de milho. Então, isso tem um significativo e é uma forma de sermos ouvidos mundo afora. E, de fato, foi o que aconteceu. Hoje nós temos assento, a Mais-Sal tem assento na FAO, no Private Sector da FAO. Nós temos dentro da OMC, que você também nos ajudou muito com a aproximação da OMC, pela sua experiência. Nós temos hoje uma articulação muito grande com o Parlamento Europeu, via algumas pessoas que trabalharam lá dentro, como é o caso do Breno. Então, ou seja, hoje a Mais-Sal ela está linkada e nós temos uma relação muito harmoniosa, no entanto, não deixamos de ser competidores. Isso é que vai fazer. Agora, com certeza, meu Plínio, é muito mais fácil você conseguir passar barreiras no aspecto mundial, tarifárias, sanitárias e tal, juntos, trabalhando junto, com um respaldo disso, de ser desse tamanho, do que sozinho, não tem dúvida. Então, foi mais uma ideia muito bem articulada do ministro Paulinelli, e você também ajudou muito nesse processo, Plínio, e é bom até que quem está nos ouvindo saiba disso aí, tá bom? Muito obrigado, doutor Sérgio. Muito bem, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Aqui recebendo a visita do Dr. Sérgio Bortoloso, presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Milho e do Sorgo, do Ministério da Agricultura, ex-presidente da Abramilho, ex-presidente da Mais-Sal, trazendo informações sobre a energia do milho aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Dr. Sérgio. Muito obrigado, Plínio. Eu que agradeço aí a sua atenção e todos vocês que acompanham, estamos acompanhando aqui. E dizer, olha, que gente, o milho, com certeza, essa produção de etanol de milho, esse ano já vamos produzir já 6 milhões de toneladas de consumo de milho, perspectiva de aumentar mesmo na crise, hoje viabilizando com a produção de DDG, hoje também que está remunerando o setor, está sendo necessário para a produção de carne. Então, acreditem bastante no milho e com certeza vai trazer ainda muitas alegrias. Um abração a todos e estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigado.